Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aí, estamos gravando para que você consiga entender bem os conteúdos de química. Então a nossa ideia agora é falar um pouquinho sobre o cálculo de NOx, né, que tivemos algumas tutorias lá questionando sobre o assunto, então às vezes é difícil ali explicar de forma escrita, né, lá para você, pode ser que seja difícil, né? Então eu resolvi gravar essa aulinha aí para que você, você que perguntou e para você que tem dúvida também no assunto, consiga entender bem o conteúdo de cálculo de NOx, que é primordial, né, para vários setores, várias disciplinas da química como um todo, você vai precisar ter esse conhecimento, tá? Então, para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo Araújo, tutor e professor do curso de Química, Licenciatura e Bacharelado. Estamos aí para ajudá-los no que for necessário, no que for possível, né? Conforme eu disse, essa aula veio de perguntas da tutoria, então é legal você estar indicando lá o que você gostaria que eu e a professora Luciane também gravássemos, para que você consiga ir conforme, né, o seu planejado no curso inteiro, e estamos aqui para ajudá-lo sempre que necessário. Beleza, galera? Então vamos começar? Vamos aqui puxar para as nossas regrinhas. Então, as nossas regras, já deixei escrito aqui para vocês, ó, para a gente não perder muito tempo com escrita. Então, quais são as regras de NOx, de cálculo de NOx? Primeira coisa, o que é NOx, professor? O que significa essa palavra? Então, na verdade, NOx é uma abreviação de número de oxidação, né? O químico tem preguiça de escrever as coisas, né? Então, ao invés de escrever número de oxidação, eu escrevo NOx, né? É muito mais fácil escrever isso. Lá no médio, lá no ensino básico, né, da educação básica, você usava esse nome como carga. Então, carga, NOx, número de oxidação, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. O que indicava isso pra gente? Lembra lá o NOx, por exemplo, do sódio? Era mais 1, significa que ele perdia um elétron. O oxigênio, por exemplo, era menos 2. O que significava isso? Quer dizer que ele ganhava um elétron. Então, aquelas cargazinhas lá que a gente usava para fazer as ligações, né, carga positiva, carga negativa, aquilo era o NOx, indicava o fluxo de elétron. Cargas positivas são chamadas de cátions, que são elementos que doam elétrons, e cargas negativas são chamadas de ânions, que são substâncias que receberiam os elétrons, elementos muito eletronegativos. E aqueles que doassem os elétrons, elementos muito eletropositivos ou com caráter metálico bem elevado, tá? Mas, professor, vamos lá, vamos para a parte que interessa, que a ideia hoje é cálculo de NOx, tá? Então, as regrinhas básicas que você precisa saber. Então, quando a sua substância for simples, não precisa calcular, o NOx vai ser 0 e ponto final, beleza? Não tem cálculo, substância simples é NOx 0. Quando a sua substância for composta, nula, né? Por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Ele não tem uma carga pré-definida, não tem o NOx lá na sua estrutura. Então, quando ele for nula, né? Ou seja, não tiver nenhum sinalzinho mais e nem menos em cima, ela é nula, tá? A somatória, esse símbolo aqui, acho que você conhece, né? Tem lá no Excel, quando você tem lá, sei lá, um monte de número lá, você aperta esse botãozinho aqui, ó, lá no Excel, né, ou algum programa genérico a ele soma todos os números. Então esse símbolozinho significa somatória, beleza? Então aqui você vai ter, quando a sua substância for composta nula, a somatória dos NOx, cuidado, deve ser igual a 0. Então aqui o NOx é igual a 0, aqui a somatória dos NOx é igual a 0, beleza? E agora, aí, quando a substância tiver uma carga já pré-definida, por exemplo, o sulfato, né, que é o ânion que é usado para fazer o ácido sulfúrico. O sulfato, não sei se você se lembra, vou lembrar para vocês, é o SO4 com carga menos 2. Até vou escrever aqui para você lembrar. Então, SO4 com carga menos 2. Beleza? Então, isso aqui, ó, tem uma carga já pré-definida, já tem o NOx para essa molécula inteira. Isso aqui não é o NOx só do oxigênio, tá? É o NOx dessa molécula inteira, da substância inteira. Então, quando você tiver já uma carga pré-definida, a somatória dos NOx deve ser igual a essa carga e esse NOx pré-definido. Beleza? Então, essas são as regrinhas aí que você vai usar para fazer os cálculos de NOx. Beleza? Vamos ali no slide, vamos fazer exercício que é o jeito mais fácil. Então, diz assim, ó, é só um slidezinho, tá? Então, a gente tem lá alguns itens. Então, o primeiro item, determine os números de oxidação, ou seja, o NOx, para cada elemento das espécies químicas abaixo. Então, a primeira ali, ó, temos o HBr. Beleza? Então, volte comigo aqui, ó.
Então, o HBr, ácido bromídrico, como é que você vai fazer? Deixa eu pegar um giz de outra cor aqui para ficar mais bonitinho o nosso quadro, né? Para você enxergar colorido. Vou pegar o amarelo aqui, ó. Então, assim, ó, quando você tem uma substância com 2 ou mais elementos, isso é uma substância composta, tá? O que é uma substância simples? É quando você tem um elemento só. Por exemplo, o oxigênio respirável, O2. O ozônio é o O3. O gás cloro é o Cl2. Né? Então, quando você tiver um tipo de elemento somente, isso é uma substância simples. Quando você tiver 2 ou mais tipos de elementos, é uma substância composta. Então, nesse caso, é uma substância composta. Qual vai ser a regrinha que eu vou usar? Não tem carga, então eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Substância composta nula, a somatória dos NOx deve ser igual a quanto? 0. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma separação aqui entre os elementos, tá? Vai selecionar um deles para calcular. Geralmente, a gente calcula do primeiro, tá? Então, como esse hidrogênio aqui é o primeiro elemento, vamos botar um X embaixo dele, que é justamente o NOx do hidrogênio. Agora, o outro elemento, que nesse caso é o bromo, você vai precisar lembrar algumas informações importantes, né? Como é uma substância que é um único elemento, você vai precisar saber um pouquinho de tabela periódica. Então, caso o teu elemento estivesse na família 1A, né, que seria o grupo 1, se ele for o menos eletronegativo, ele vai ter carga mais 1. Né? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Caso o elemento esteja na família 2A, né, que é o metal alcalino terroso, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário ou rádio, teriam cargas mais 2, NOx mais 2. Caso fosse da família 3A, eu vou colocar as famílias A's, tá? Que são as representativas. As de transição é um problema que muitos deles têm NOx variável, tá? Então, estou colocando as famílias que geralmente têm NOx fixo. Que é 3A, vai ter carga mais 3. Se for da família 4A, né, que é a família do carbono, aí mora um probleminha, né? Ele pode ser carga mais 4, mas também pode ser carga menos 4, dependendo da eletronegatividade. Vou passar para esse lado aqui para não cortar a minha imagem na tela. Então, se ele for mais eletropositivo, vai ser mais. Se ele for mais eletronegativo, você vai usar menos, tá? Da família 5A, que é a família do boro, então você vai ter a carga, a partir da 4A, perceba que começa, até a 4A está aumentando, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Só que também a partir da 4A começa a diminuir, menos 4, e aí você vai diminuindo até 1, menos 3, aí da família 6A, né, que é a família lá do oxigênio, menos 2, família 7A, que são os halogênios, menos 1, e a família 8A, que seria a última, que são os gases nobres, né, ou chamado de família 0, não tem carga. Então lembre disso, tá? Então aonde que o bromo está? Então você vai calcular de um elemento, do outro, tem que usar uma dessas informações. Aonde que o bromo está? Qual família que ele está? Ele está aqui na família 7A. Ele é um halogênio. Flúor, cloro, bromo, que é o nosso caso, iodo, e o astato e o tenécio. Então aqui da família 7A, como eu quero calcular do hidrogênio, o outro eu preciso usar essa informação, ou seja, eu coloco menos 1 aqui, beleza? Aí o que você vai fazer? Vamos separar aqui novamente, e agora você vai pegar esse valor que você acabou de definir e multiplicar pela atomicidade. O que é atomicidade? A quantidade de elementos que você tem. Se não tem nada, lembra que é 1, tá? Então aqui é como se fosse um bromo. Então você vai multiplicar esses dois aqui, ó. Então aqui vai ficar menos 1. Da mesma forma, essa coluna, o x vezes a atomicidade do hidrogênio, que não tem nada, é 1. Então, o x vezes 1 é o próprio x. E aí, vai para a regrinha depois que você fez isso. Substâncias compostas nulas, porque não tem carga, a somatória desses NOx, que foi isso que eu estou acabando de calcular, né, deve ser igual a 0. Então, você vai calcular aqui, ó, x menos 1, então vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó. Então, x menos 1 deve ser igual a 0. E aí você calcula o NOx, né, desse X aqui, que no caso seria do hidrogênio. Então passa o menos 1, vai passar somando, né? Então o NOx desse hidrogênio seria mais 1 e fechou o pacote. Beleza, galera? Então aqui no caso, ó, seria X mais 1 o NOx do hidrogênio. Bem tranquilo, né, pessoal? Então é simplesmente usar essas
essas regrinhas, tá? Esse primeiro eu fiz com mais calma, tá? Agora você vai ver que tem mais alguns itens, eu vou fazer um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, beleza, galera? A ideia é você rever esses assuntos. Então vamos lá no slide de novo, enquanto eu apago aqui, você vai vendo aí o próximo item. Então a gente vai fazer todos ali, tá? Bem rapidinho, tá? Conforme eu disse, o primeiro foi mais lento, agora a gente vai fazer de forma mais rápida aí para não cansar muito você. Então, o próximo item, ó, você tem o ClO4, ele não é um CI não, tá pessoal, é o Cl, que é o cloro, oxigênio, com carga negativa em cima, menos negativa, beleza? Então volte comigo aqui, ó. Então, vamos lá calcular. Qual que vai ser a regra? É uma substância simples? Não, porque tem mais do que o elemento. É uma substância composta. Então vai ser uma dessas duas regras aqui. É uma carga nula? Não é. Por quê? Porque você tem uma carga aqui em cima já pré-definida, ou seja, é com carga. Então, deixa eu apagar esse sulfato aqui, para você não se confundir nas regrinhas. Então, quando tiver carga, a somatória dos NOx deve ser igual à carga pré-definida. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Então, dois elementos, eu vou separar os dois, beleza? Eu vou querer calcular do primeiro aqui, ó, no caso o X embaixo do cloro. O oxigênio, lembra lá o que eu acabei de apagar, mas você já deve ter visto, né? O oxigênio é da família 6A. Família 6A, qual que é a carga mesmo? Qual que é? Isso, é menos 2. E aí eu faço mais uma separação e agora eu faço a multiplicação. Esse menos 2 vezes a atomicidade do oxigênio, que é 4. Regrinha de sinal, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E o X vezes a atomicidade do cloro. X vezes 1, X. Soma esses dois, então a somatória dos NOx, né, a regrinha, ó. Então, X menos 8 tem que ser igual à carga pré-definida. Qual que é a carga pré-definida? É o que está aqui em cima, ó. Negativo. Se não tem número, significa que é 1. Então, aqui ó, vai ser menos 1, beleza? Agora é só fazer continha e fechou o pacote aqui, né? Então aqui você vai ter ó, x igual a menos 1, o menos 8 passa para lá como mais 8. E aí, pela matemática avançadíssima, aí menos 1 mais 8 dá, difícil essa, né? Dá mais 7, e isso seria o NOx, né, desse cloro aqui. Beleza, galera? Então, para a substância aí que tem a carga. Vamos voltar no slidezinho e ver o próximo? Então, já estou fazendo e já estou apagando aqui, tá, galera? Só volte um pouquinho aqui, só comigo, ó, só para você não achar que foi muito rápido, então, né? Então, o NOx, né, o X aqui, beleza? É o NOx do cloro, beleza? Então, o cloro é menos 7 e o oxigênio é menos 2. Não vai falar que é menos 8, tá? Menos 8 é referente aos 4 oxigênios. Então, essa linha aqui, ó, essa linha que você vai falar que são os meus NOx de cada elemento. Então, o X é mais 7, é o NOx do cloro. O oxigênio é menos 2. Tranquilo? Agora sim, vamos lá para o slide. Então, nosso slide, terceiro item, quase aí finalizando. Se bem que tem bastante, o professor está finalizando nada, tem um monte aí. Mas vamos lá que vocês conseguem. Então, item C, H2O2. Já você vai entender por que eu coloquei isso aqui, ó. Tem uma pegadinha aí, uma pegadinha. Você vai entender por quê. Então, volte comigo aqui, ó. Vou na outra câmera ali para ficar mais próximo, beleza? Então, é o seguinte, ó. Quando você tem o H2O2, você vai lembrar de algumas funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido. O que é um ácido? De forma bem rápida, de acordo com a Arrhenius, libera hidrogênio na forma como o cátion. O que é a base? Libera OH- na forma como ânion. O que é um óxido, que é o que eu vou precisar aqui? Tem oxigênio e mais um elemento, beleza? Oxigênio e mais um. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. H2O2, tem oxigênio e mais um. Só que o óxido, ele se divide em óxido, em peróxido e em superóxido. Qual que é a diferença disso? Superóxido é um herói, professor? Não tem nada a ver, tá? Então a diferença é simplesmente a carga do oxigênio. Então quando o elemento, a substância, esse óxido, realmente for um óxido, o oxigênio vai ter carga menos 2. Quando ele for um peróxido, vai ter carga menos 1, tá? Isso vai mudar aquela regrinha inicial lá. E quando ele for um superóxido, vai ter carga menos 1,5. É bem fácil, ó, 2 dividido por 2 é o óxido, menos 1. Menos 1 dividido por 2, menos 1,5, é o superóxido, beleza? Professor, mas como é que eu vou saber que é um óxido, peróxido, superóxido? É bem simples, vamos voltar na outra câmera aqui, ó. Então você vai ter assim, ó. Quando o teu elemento da frente, teoricamente, tá? Porque o hidrogênio aqui ele não devia estar ali de verdade, tá? Teoricamente, for da família 1A,
considerando que o hidrogênio esteja ali pela distribuição eletrônica dele, né? O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, e tiver essa configuração, ó, família 1A com 2 embaixo, oxigênio com 2 embaixo. E isso é um peróxido, tá? Então sempre vai ter essa configuração. Família 1A 2, oxigênio 2, e isso vai ser um peróxido, beleza? E aí, como você sabe que isso aqui é um peróxido, eu tenho que lembrar que o oxigênio não é menos 2. O oxigênio é menos 1. Então, eu vou fazer o cálculo aqui do hidrogênio. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou calcular o NOx do oxigênio, para provar isso, para você ver quando que é óxido ou não. Então, agora eu quero calcular o do oxigênio. Então, vou botar o X embaixo do oxigênio. Então, embaixo do hidrogênio, a carga referente à família teórica que ele está. Ele não podia estar na família 1A porque ele não é um metal, tá? Mas ele está lá pela distribuição. Então, estando ele na família 1A teoricamente, a carga é mais 1. Então, vou fazer a separação aqui, quebrou meu giz? Fazer a separação, multiplicar a quantidade pela atomicidade. Então, 2 vezes x, 2x. Mais 1 vezes a atomicidade do hidrogênio, 1 vezes 2, 2. E aí não tem carga pré-definida, essa regrinha aqui, ó. Somatória dos NOx deve ser igual a 0. Então, vou somar esses dois, mais 2, mais 2x, deixar igual a 0. Beleza? O mais 2 passa para cá, então 2x é igual, mais 2 passa como menos 2, e aí você vai, deixa eu passar para esse ladinho aqui, vai fazer a divisãozinha. Menos 2, e esse está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o x, que refere-se ao NOx do oxigênio, deu menos 1, mostrando que realmente ele é um peróxido, beleza? Então, se essa continha aqui tivesse dado menos 2, você usaria a palavra óxido. Se a conta desse menos 1, como é o caso, ele é um peróxido. Caso a continha aqui tivesse dado menos 1,5, ele seria um superóxido, beleza? Então, na hora da dúvida, calcula o oxigênio e aí, consequentemente, lembre dessa regrinha aí, tranquilo? Vamos para o próximo? Vamos dar uma agilizada agora, pessoal? Então, o próximo, tá quase finalizando aí agora sim, né? Então, o próximo, o item D, você tem o NaCl. Então, o item D, esse vai ser bem rapidinho, tá, pessoal? Isso não tem muito o que falar. NaCl, então vai ser igual ao primeiro que a gente fez, volte comigo aqui, ó. Então, NaCl, separa, NaCl, vamos calcular aqui o do primeiro, tá? Então, aqui embaixo do Na, o X, o cloro, família 7A, lembra a família 7A, carga menos 1. Aí, depois disso, vou separar novamente, e agora eu vou multiplicar pela atomicidade. Então, X vezes 1 é o próprio X. Menos 1 vezes 1 cloro, menos 1. E como a substância não tem carga, a somatória deve ser igual a 0. Então, aqui X menos 1 igual a 0, ou seja, o X aqui dá mais 1, que prova que está certo, né? Que o sódio é da família 1A. Família 1A tem que dar a carga mais 1, né? Que seria referente àquela tabelinha que eu passei no início. Tranquilo, galera? Bem fácil, né? Vamos lá para o próximo? Volte lá no slidezinho. Então, o próximo, estou quase finalizando, só mais 3 aí, nós finalizamos essa aula, tá? Então, o próximo, que é o MnBr2. Isso daí, então, é o item E. Então, MnBr2. Beleza? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Só para você treinar. Separa, coloca embaixo de cada um, né? Vou calcular aqui o do primeiro. X, o bromo, família 7A, menos 1, faz a separação. E aí você vai ter a multiplicação desse valor pela atomicidade. O senhor está ficando chato isso daí, o senhor tá muito repetitivo. É para você gravar mesmo, galera. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. X vezes 1, x. Somatória de novo, professor. Isso, somatória deve ser igual a 0. Então, faz lá. Então, aqui o x ficaria igual a mais 2, beleza? Que seria referente ao NOx do manganês. Tranquilo, galera? Mais um lá. Vamos rapidão lá, para não cansar muito você. Até agora eu fiz com 2 elementos, né? Com carga, sem carga. Agora vamos fazer um com 3 para ver o que aconteceria ali, ó. Então, item F, você tem lá a molécula Na2S2O3. Tranquilo? Então, volte lá, volte lá. O que você vai fazer? Separa ali. Eu chamo isso de regrinha do jogo da velha, ou regrinha do hashtag. Por quê? Você vai fazer um jogo da velha aqui, ó. Não vai fazer lá, botar o X, a bolinha aqui, tá? É para nível de cálculo, beleza, galera? Quando tem 3 elementos, você pode calcular qualquer um deles, tá?
Quando não for firmado qual deles, geralmente fica mais fácil calcular o do meio. Então aqui do meio eu vou botar X. Podia ser do Na, podia ser do O, beleza? Mas geralmente é o do meio que te dá problema, tá? Então comece calculando o do meio. E aí esse aqui, a tabelinha. Na, família 1A, carga mais 1. Oxigênio, família 6A, carga menos 2. Beleza? E aí você vai multiplicar a quantidade pela atomicidade. Então aqui 1 vezes 2, mais 2. X vezes a atomicidade do enxofre, que é o 2, então ficaria 2x. Oxigênio, né, que é menos 2, vezes a atomicidade dele, então menos 2 vezes 3, menos 6. Como não tem carga pré-definida, soma tudo, então mais 2, mais 2x, menos 6 e deixa igual a 0. Beleza? Faz a continha aqui, ó, mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. Vai passar para lá, vai ficar mais 4. Então aqui vai ficar, ó, 2x é igual a 4. E aí passa o 2 dividindo. Então fica 4 dividido por 2, ou seja, carga mais 2 seria referente à carga do enxofre, beleza? Tranquilo, galerinha? Quase finalizando, só mais um lá para fechar a aula, fechar o pacote. Então diz ali hidrogênio. Olha como é, esse é o mais difícil de todos, tá, galera? Esse aí tem que pensar muito, tá? Esse é complicadíssimo. Então você vai pensar lá, o último, que é o gás hidrogênio, né? Então, o que você vai fazer aqui? Esse é difícil. Vai ter que fazer limite, integral, derivada, né? Enfim, vai ter que fazer várias coisas. Não, nada disso, galera, nada disso. Substância, que tipo de substância que é essa? É uma substância simples, só tem um tipo de elemento. Não calcula, NOx 0, acabou. Beleza? 0 e fechou. Até vou largar o giz aqui, tá? Então, o que seria isso daí, galera? Cálculo de NOx para você usar na eletroquímica, né? Na pilha, na eletrólise, enfim, para várias outras partes da química você vai acabar usando isso. Balanceamento de reações, tranquilo, galera? Então, por isso, né, por enquanto, essa aula seria esse conteúdo que eu queria passar para vocês. Até a próxima.